Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de física. E hoje iremos estudar a estática. Já estudamos os conteúdos da cinemática, os conteúdos da dinâmica. E aí a gente encerra a mecânica estudando a parte da estática, os conteúdos da estática. E para a aula de hoje iremos estudar o momento angular, o centro de massa, as condições de equilíbrio e as alavancas. Ok? E a gente inicia definindo a estática como sendo o segmento da física que estuda justamente as condições de equilíbrio dos corpos. É a estática que vai estudar todas as condições de equilíbrio dos corpos. E o primeiro conteúdo, o primeiro conceito, a primeira grandeza da estática é o momento de uma força, ou ainda chamada de momento angular, ou também de torque. Então, tanto faz dizer torque de uma força, momento angular de uma força, ou simplesmente o momento de uma força. A gente representa por mF. O momento de uma força é a grandeza física vetorial que verifica a tendência de rotação, de giro de um corpo em relação a um ponto fixo. Claro, por aplicação, de uma força, por consequência da aplicação de uma força. Você tem, por exemplo, uma chave de fenda e você vai tentar girar o parafuso. Exercendo a força, você vai conseguir girar o parafuso. O giro é o momento angular do parafuso. Tá? É a rotação do parafuso. E essa rotação, esse momento angular, esse torque, esse momento da força que você vai exercer, ele está condicionado à força e também à distância do ponto de aplicação da força ao centro do parafuso. Essa distância a gente vai chamar de braço. A distância da força ao ponto de apoio, a gente vai chamar de braço. E você percebe na prática, claro, que quanto maior for a força, maior será o giro, maior será a rotação. E também você percebe na prática que quanto maior for o braço, ou seja, quanto maior for, por exemplo, a chave, menor será a força que você precisará aplicar. Então, esse momento depende da força, mas depende também da distância da força ao ponto de apoio, ou seja, do braço. A gente chama de braço. Tá? Se for tentar girar um parafuso com uma chave pequenininha, vai ter que exercer uma força grande, vamos assim dizer. Aí você substitui a chave por uma pequenininha por uma chave maior, você consegue girar com facilidade exercendo uma força menor. Porque o momento depende da força e depende também do braço. Por isso, para calcular esse momento, você vai simplesmente multiplicar a força pelo braço. Tá? Então, o MF, que é o momento da força, será igual ao produto entre a força e o braço. Essa força podendo ser positiva ou negativa, nós vamos ver isso agora. Tá? Então, o que nós estávamos discutindo, quanto maior o braço, menor será a força. Se você tem um braço de uma distância D, você vai exercer uma força F. Se você aumenta, você dobra essa distância, esse braço, você vai ver que a força cai para metade. Então, se a distância é 2D, a força cai para metade de F. Ok? Quanto maior o braço, menor a força a se aplicar. E por que mais ou menos F? Por que a força pode ser positiva ou negativa? Nós vamos ver o seguinte. O sentido de rotação, o sentido do momento, do giro, é que vai definir, tá, se o momento será positivo ou se o momento será negativo. E aí, se o giro for no sentido anti-horário, tá? As pessoas dizem no sentido que mexe a panela, parece que é assim. No sentido anti-horário, o momento será positivo. E se for no sentido horário, o momento será negativo. Ok? Sentido anti-horário, positivo. Sentido horário, negativo. Tá tudo errado aqui, meu Deus do céu.
sentido anti-horário positivo, no caso maior que zero, e no sentido horário, aí será negativo menor que zero. Faça essa correção aí, por favor, tá? E se a força for no mesmo sentido do ponto de aplicação, paralelo ao braço, não vai haver rotação. O momento será nulo, será zero. Nós vamos ver isso na prática. Tá vendo? Se você exerce a força paralela ao braço, não vai haver giro, não vai ter momento, o momento será nulo. Nós vamos ver isso na prática. Vamos a um exemplo já prático, na qual ele diz assim: uma força de 80 N age num braço metálico e homogêneo em 3 situações distintas. Determine o momento dessa força. Primeira situação é, veja aí, o braço ter 1,5 metros. Tá? O braço tem 1,5 metros. O sentido é anti-horário. Então vamos calcular o momento da força. É só pegar a força, que é 80, e multiplicar pelo braço, que é 1,5. Veja que o sentido é anti-horário, então a força vai ser positiva para o giro, o momento ser positivo. 80 vezes 1,5, nós temos aí que o momento é de 120 Nm por metro. A unidade de momento é Nm por metro. Por quê? Vai ser a unidade de força, que é Nm, e a unidade de distância, que é metro. Agora, se a força for aplicada na metade desse braço, ou seja, uma distância de metade de 1,5 é 0,75 metros. Agora, no sentido horário, aí o momento será negativo. Você pega a força e multiplica pelo braço, que agora é de 0,75. Cuidado, o braço todo é de 1,5. Na letra A, a força foi aplicada na origem, a distância de 1,5 ao ponto de apoio. Agora, a força é aplicada na metade do braço. Veja que ao diminuir a distância, diminui a força. A força passa a ser de 60 Nm por metro. Menos 60, porque agora o sentido do giro é horário. Então, momento negativo. Não esquece disso. E se a força for aplicada paralelo ao braço, né, paralelo ao braço, aí não precisa calcular, não vai ter giro, o momento ele é negativo. Então, tá aí um exemplo abordando o torque, o momento angular ou o momento da força. E para concluir o entendimento sobre essa grandeza chamada de momento angular, nós vamos estudar o binário, que ainda é chamado de conjugado. Então, tanto faz dizer sistema binário de força, ou apenas dizer binário, ou ainda dizer conjugado. O que é isso? É um sistema constituído por duas forças de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, das quais suas retas suportes são distintas. Vamos entender isso. A palavra binário, dois. Dois conjugados, dois momentos, por execução de duas forças. Então, o binário ou o conjugado é um sistema constituído por duas forças, porque bi significa duas forças, e essas forças têm que ter mesma intensidade, mesma direção, no entanto, sentido contrário. Veja no primeiro exemplo aí, as forças têm, em todos os exemplos, as forças têm mesma intensidade e mesma direção. Tá vendo, vertical e vertical, ou então horizontal e horizontal, depende de como você enxerga aí. Mas é a mesma direção. Agora o sentido é contrário. Um é no sentido horário, outro é no sentido anti-horário. E aí nós vamos fazer o seguinte. Se são duas forças, temos dois momentos. Vamos calcular o momento da força 1, que vai ser a força 1 vezes a distância, ou vezes o braço 1. Vamos calcular o momento da força 2, que vai ser a força 2 vezes a distância 2. E vamos calcular o momento total do binário, que é somando aí os dois momentos. O momento da força 1 com o momento da força 2. Então, nós teremos F1 vezes D1 mais F2 vezes D2. Sendo que um vai ser positivo, o outro vai ser negativo. Tá? Porque um está no sentido anti-horário, o outro no sentido horário. Então, nós vamos colocar em evidência
a força, então nós temos F1 mais menos F2, vezes, colocar em evidência os braços, D1 mais D2. F1 mais ou menos F2 vai ser a força total, a soma vetorial dessas duas forças. E D vai ser também a soma vetorial dos dois braços. Então nós teremos aí o momento geral desse binário. Tá? O módulo do momento binário é dado pelo produto entre as forças, ou uma das forças, e o braço do binário, independente da posição do ponto. Vamos ver também isso na prática. A força resultante do binário, cuidado, ela será nula. Isso lá, voltando para a dinâmica. Por que a força será nula? Porque nós temos duas forças de mesma intensidade agindo no sentido contrário. Então, se a questão perguntar qual será a força resultante do binário, vai ser sempre nula, porque o binário vai ter sempre duas forças de mesma direção e mesma intensidade. Se é a mesma intensidade, a força resultante vai ser nula. No entanto, o momento não será nulo, tá? Vai ter rotação, vai ter giro, então o momento não vai ser nulo. Não esquece essa informação para não errar na prova do Enem. Em um binário, a força resultante será nula. No entanto, o momento angular não será nulo. Muito bem, agora vamos falar sobre equilíbrio, tá? Vamos falar sobre equilíbrio. Vamos falar primeiro sobre equilíbrio de um ponto material e depois equilíbrio de um corpo extenso. Se o corpo é considerado um ponto material, e você sabe que ponto material as dimensões são irrelevantes, as dimensões são tão irrelevantes que é como se fosse um pontinho, tá? Um pontinho no universo. Por isso que é dito ponto material ou partícula. Então, se o corpo é um ponto material ou partícula, a possibilidade de rotação não é relevante. Você desconsidera a possibilidade de rotação. Não tem momento angular. Momento angular é zero. Não esquece disso. Se é um ponto material, você não vai conseguir verificar giro. Então não tem momento angular. Rotação zero. Agora, o ponto material ele está em equilíbrio, sim. Mas isso se a força resultante for nula e não haver aceleração. Nós já vimos isso lá na dinâmica. Lá na dinâmica, nós vimos que existem dois tipos de equilíbrio, equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. Então, o ponto material, se ele estiver em repouso, se a velocidade for zero, ele estiver em repouso, nós podemos afirmar que ele está em equilíbrio estático. E se ele estiver em movimento com velocidade constante, ou seja, em movimento uniforme, ele também está em equilíbrio, é o equilíbrio dinâmico. Então, não esquece disso. Em ambos os casos, tá, não haverá translação, porque ele está em equilíbrio estático ou em equilíbrio dinâmico, em repouso ou em movimento uniforme. Estando em repouso ou em movimento uniforme, pode afirmar que ele está em equilíbrio estático ou em equilíbrio dinâmico. Não haverá translação, né? Movimento ele não irá se movimentar de forma nenhuma, já que a força resultante nesses dois casos aí é nula, é zero. Tá? E em relação à rotação, não tem, desconsidera, então, nem rotação e nem translação. Agora, vamos ver um exemplo, né? Antes de falar do equilíbrio de um corpo extenso, vamos ver um exemplo, tá? Que diz assim, um corpo se mantém em equilíbrio devido a três forças, conforme figura. Então, nós temos aí um corpo que tem três forças agindo sobre ele, que é a força representada pela tração 1, a força representada pela tração 2 e a força representada pela tração 3. Nós desenharmos os vetores dessa força, nós iríamos perceber o seguinte, tração 1 horizontal, tração 3 vertical, tração 2 é inclinada. Como ela está inclinada, nós iremos decompor nas duas dimensões x e y. Então, T2, tração 2, irá se decompor em T2x e T2y, tá? T2x e T2y. Percebam também que T3, como está em equilíbrio, é exatamente igual ao peso do corpo. Tá? Como a questão diz que o peso é 100 N, então T3 vale também 100 N, porque está em equilíbrio. T2Y também, já que está em equilíbrio, aí na vertical, também é igual a T3. Então nós podemos afirmar que T2Y também é 100 N.
Sempre que os corpos estiverem em repouso, a força resultante sobre ele é zero, e aí as forças contrárias são iguais. Veja aqui, peso para baixo, T3, para cima ou para baixo, a reação, enfim, não importa. T3 igual ao peso, porque tem equilíbrio. T2Y está na mesma vertical, sentido oposto, está em equilíbrio, então também vale 100 newtons. Agora, T2x, componente x, decomposto, nós já vimos, vai valer T2 vezes o cosseno do ângulo. O ângulo é 30, então T2 vezes o cosseno de 30, tá? T2 vezes o cosseno de 30. Então, T2x é igual T2 vezes o cosseno do ângulo, tá? Pela decomposição de força. E aí nós vamos ver o seguinte, ó, que T2y, tá? Antes de chegar aqui em T2x, esquece T2x um pouco. Vamos para T2y logo, que era para vir antes aqui no slide. T2y, olhe para T2y. T2y, a componente y é a força vezes o seno. Para y vale o seno, para o x vale o cosseno. Então, T2y é T2 vezes o seno de 30. Mas nós já sabemos quem é T2. Então, T2y, aliás, nós já sabemos quem é T2y. Substituindo T2y, que nós já sabemos que é igual a T3, que é 100, no lugar de T2y, coloca 100. T2 eu não sei quem é ainda. Repete. O seno de 30 é meio. Então, para descobrir T2, meio está multiplicando T2, passa dividindo. É 100 dividido por meio. Vai dar 200. Acabamos de descobrir que T2 é 200. Agora, voltando para T2x. T2x é T2 vezes o cosseno do ângulo. Como T2 nós acabamos de descobrir que é 200, vezes o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, dividindo 200 por 2 dá 100. Então, T2x vale quanto? 100 raiz de 3. Tá? T2x vale 100 raiz de 3. E T1, se você for observar, T1 está na mesma horizontal que T2x. Então, T1 vale T2. Então, T1 vai valer 100 raiz de 3. O objetivo dessa questão é nós descobrirmos as forças, trações. Então, T1, que é 100 raiz de 3, T2, que é 200 N, e T3, que é o peso lá 100 N. Então, tá aí. Ou você poderia descobrir da seguinte forma. Pega a força T1, traz para o lado de cá, mantendo a mesma inclinação e sentido do vetor. Pega o T3, leva para o lado de lá, mantendo a mesmo sentido e mesma inclinação. Então você tem um triângulo. Então, pelo triângulo, já que ele é retângulo, considerando o teorema de Pitágoras, nós temos que o seno desse ângulo de 30 graus vai ser o cateto oposto, que é T3, sobre a hipotenusa, que é T2. Então, você tem o seno de 30 é 1 sobre 2, que é meio. T3 você sabe que é igual ao peso, que é 100, sobre T. Fazendo meio pelos extremos, nós temos que 1 vezes T é T, 2 vezes 100, 200. Então, a gente acaba de descobrir que T2 é 200 newton. Poderia descobrir dessa forma. E o seno desse ângulo é, aliás, o cosseno é cateto adjacente, que é T1, sobre a hipotenusa, que é T2. T1 sobre T2. Muito bem. O cosseno é raiz de 3 sobre 2. T1 a gente não sabe, mas T2 é 200. Nós já sabemos que T2 é 200. Acabamos de descobrir aí. Fazendo meio pelos extremos, 2 vezes T1, T1, igual a 200 vezes raiz de 3. Aí 2T1, 2 está multiplicando, passa dividindo. Dividindo 200 por 2 vai dar 100. Então, 100 raiz de 3. Então, poderia descobrir dessas duas formas aí. Beleza? Então, dessas duas formas você poderia descobrir, tá? As três forças, as três trações. Falamos do equilíbrio do corpo de um ponto material. Agora, se o corpo for extenso. Se o corpo for extenso, aí nós vamos ver o seguinte. Existe agora a possibilidade de rotação. Ela é relevante. O corpo pode sim girar. O ponto material não pode girar, mas o ponto material pode girar. Então, o corpo extenso está em equilíbrio se não estiver sujeito a movimento de rotação e translação. Lá no ponto material, ele vai estar em equilíbrio quando não há movimento de translação. Não se fala em rotação porque não existe a possibilidade dele girar. Aqui no corpo extenso, como existe a possibilidade de girar,
fala-se em translação e rotação. E ele estará em equilíbrio se não houver movimento de rotação e também de translação. E aí o corpo estará em equilíbrio se a força resultante for zero para a translação e se o momento da força, o momento angular, for zero para a rotação. Sendo a força resultante zero, ele não transladará, não irá haver translação. Sendo o momento angular zero, não irá haver rotação, ele não irá rotacionar. Então, tá aí as condições de equilíbrio. Existe essa brincadeira aí que a gente faz na sala de aula, né? Esses experimentos aí que comprova aí a situação do equilíbrio de um corpo extenso. Então, pessoal, ainda falando de equilíbrio, nós temos o chamado teorema das três forças, que diz assim: se um corpo estiver em equilíbrio e somente três forças agem sobre ele, esse teorema só vale para três forças agindo sobre o corpo. Essas forças devem ser coplanares e suas linhas de ação paralelas, ou elas devem concorrer em um único ponto. Então, se três forças, somente três forças agem em um corpo, para que o corpo esteja em equilíbrio, essas três forças têm que ser coplanares, significa dizer que deve estar no mesmo plano, e as suas linhas têm que ser paralelas. Se não for paralelas, ele não estará em equilíbrio, que é esse segundo desenho aí, ó. Nós temos três forças no mesmo plano, no mesmo corpo, e todas elas são paralelas. Então, nessa situação, o corpo está em equilíbrio. Duas puxando em um sentido, outra para o outro, mantém o equilíbrio desse corpo. Ou então, se elas não forem paralelas, mas elas devem coincidir com o mesmo ponto. Tá? Concorrer em um único ponto. Que é esse primeiro exemplo aí. As três forças concorrendo em um único ponto. Também situação de equilíbrio. Nesse terceiro desenho agora, esse aí do meio, elas são coplanares, mas não concorrem em um mesmo ponto. E não são paralelas. Existe uma certa inclinação nela. Nesse caso, vai haver rotação. O corpo não está em equilíbrio. É isso que diz o teorema das três forças. Ok? E agora vamos a um exemplo. Que diz assim, ó. Uma barra é articulada no ponto zero. E para que se mantenha o equilíbrio na horizontal, amarra-se um fio conforme figura. Tá aí a figura. Sendo 50 N o peso da barra e 1,5 o comprimento da barra. Determina a intensidade da força de tração no fio e da força de articulação. Então vamos lá. Então tá aí. A barra tem 1,5 metros e tem um peso de 50 N. Ela está articulada nesse ponto zero aí, ponto de apoio, e mantida em equilíbrio por ação da força de tração aí, essa amarração que temos aí na barra. E aí nós temos o seguinte: o peso da barra para baixo, enquanto força. Aí temos a força exercida por esse fio aí, que é a força de tração. E como a barra está apoiada no apoio, nós temos a força normal. Então são as três forças que agem nessa barra aí, ó. O peso puxando a barra para baixo, a normal reagindo para cima e a tração também para cima e reagindo ao peso. Nessa situação, a barra permanece em equilíbrio. Para não haver rotação, o momento angular deve ser zero. O momento da força deve ser zero. E o momento da força é justamente a soma do momento da força normal, mas o momento da força tração, menos o momento da força peso, que é a única força que age no sentido contrário. É o único momento que age no sentido horário. O momento da força normal e da força tração é no sentido anti-horário, por isso que eles são positivos. O momento da força peso é negativo porque ele está agindo no sentido horário. Como não há rotação, está em equilíbrio, significa dizer que o momento total é zero. Então, substituindo o momento total por zero, tá aí. Nós temos também que no ponto de apoio, ou seja, o momento sobre a força normal também vai ser zero. Não há nenhuma possibilidade, aqui ele está amarrado nesse ponto, de haver rotação. Então, o momento da força normal é zero, substitui também por zero. Agora, o momento da força tração vai ser a força vezes o braço. Vai ser a força T, a força tração, vezes o braço, que é de 1,5 metros. Menos
O momento da força-peso vai ser a força-peso P vezes o braço. Veja que o braço do peso é menor do que o braço da força-tração. É metade, então metade de 1,5 é 0,75. Então, multiplicando 1,5 vezes T é 1,5T. E 50 vezes 0,75 é 37,5. Então, vai ficar 0 igual 0 mais 1,5T é 1,5T menos 37,5. O menos 37,5 está negativo, vai passar para o outro lado positivo. E 1,5 está multiplicando, passa dividindo. Dividindo 37,5 por 1,5, nós temos que a força tração é de 25 newton. 25 newton. Muito bem. Descobrimos a força tração. E agora vamos descobrir a força normal. Tá? Descobrir a força normal. A força normal nós iremos descobrir na possibilidade de não haver translação. Não há rotação, não vai girar, mas também não há rotação, não vai nem para frente, nem para trás, nem para cima, nem para baixo. Assim sendo, a força resultante é zero, a força resultante. E a força resultante é dada pela soma da normal com a tração, que está no mesmo sentido, menos o peso que está no sentido contrário. Como a força resultante é zero, substitui força resultante por zero, normal nós não sabemos, mais a tração nós descobrimos que é 25, menos o peso que está lá na questão, que é 50. Então, temos 0 igual a n mais, tenho 25, devo 50, então fica menos 25. Então, 0 igual a n menos 25, o 25 está negativo, passa para o outro lado positivo, então, a normal vale 25. Então, descobrimos as forças que ele pede aí, que é a força tração no fio e a força normal de articulação. E ambas valem 25. Veja que legal. Quando nós somarmos normal mais tração, 25 dá 50 para cima, o peso 50 para baixo. 50 para cima, 50 para baixo. Por isso que o corpo está em equilíbrio. Tá? Por isso que o corpo está em equilíbrio.